Oi, boa noite. Vamos ver se a conexão tá boa. Eu acredito que essa seja oficialmente a minha estreia aqui do ao vivo. Vamos guardar Josafá. Oi, pessoal, boa noite. Guardando o Josafá aceitar a solicitação para ele entrar aqui com a gente. Opa! Olá, Aê, boa noite! boa Tudo noite, bem? boa noite. Tudo bem? Com Que você, espero honra! que também, né? Depois de uma semana conturbada e outros transtornos de ontem, mas que Sim, bom que conseguimos estar aqui hoje. graças a Deus. A gripe não nos venceu, né? Justamente. Mas enfim, se apresenta um pouco para o pessoal, conta como que está sendo essa sua experiência de dividir esse projeto junto comigo e com os outros coautores do Encontro Sua Marca. Bom, primeiro está sendo é um grande desafio, mas um desafio muito bom, né? Está sendo um momento de muitas oportunidades, né? Novas experiências. Eu sempre fui a pessoa dos bastidores, né? Que escrevia ali atrás do computador, caladinho, e só entregava esse conteúdo, né? Mas com a oportunidade do livro vem outras oportunidades. Você estava falando agora há pouco, né? Que essa era a sua estreia. Então é estreia para ambos, né? Sim, Eu era uma pessoa realmente dos bastidores, não sou muito de aparecer, propriamente dito, mas tem sido uma experiência muito bacana e a gente também tem uma grande expectativa, né, pelos próximos meses. A gente tem alguns outros conteúdos aí, algumas outras lives e também já estamos ansiosos para ter o livro em mãos, né, que está saindo do forno, quase pronto. quase pronto, exatamente. Para o pessoal que está entrando aqui na live agora, Josafá, ele é um dos coautores que está participando também desse projeto que eu não canso de falar que é um projeto brilhante, que é o Livros que Marcam, né? Onde a gente vai estar lançando o segundo volume do livro Encontre Sua Marca. Então, nós estamos aí em um projeto de coautoria junto com outros 50 autores. Então, cada um vai deixar um pouquinho ali da sua história, da sua experiência, para que a gente possa compartilhar com outras pessoas também. E assim elas possam ter em suas mãos um guia de marca, onde eles poderão realmente ter acesso a conteúdos ricos de pessoas assim extremamente sábias no que falam, no que fazem, e que vão compartilhar esse conhecimento delas conosco também. E hoje aqui a gente está nessa live justamente para desenvolver um dos temas do livro, para que vocês possam ter acesso, para que vocês possam conhecer o que é esse projeto. E então, eu sou copyright também, o Josafá também é copyright, e a gente recebeu essa missão aqui de hoje, desenvolver o tema copyright para suas estratégias de marca, né? Então, como eu já vinha conversando com o Josafá, a gente trocou algumas palavras antes de iniciar a live, em que como é abrangente a gente falar sobre copyright, né? Então, quando a gente fala copy, a gente se refere a tudo que envolve marketing, a tudo que envolve estratégias de vendas. Então, como sinalizar um ponto de partida para que a gente possa desenvolver, né? Então, quando a gente parou para pensar, nada mais é do que tudo começa pelo copyright, né? Então, seja as estratégias iniciais, seja um simples criativo que a gente tenha que fazer, ou então uma frase de alguma venda, um pitch de vendas, a gente precisa do copyright. Então, quando a gente vai para essa vertente de estratégias de marca, a gente precisa ainda mais do copy, porque a gente precisa, sim, ter estratégias bem definidas, e para isso a gente precisa do uso de copy, né? Que
mais até do que somente para vender externamente, para que a gente consiga alcançar leads, clientes, o nosso público, a gente precisa do copy internamente, quando a gente está ali no processo inicial de estratégias, antes de começar a vender, quando a gente está procurando formular tudo muito bem para que a gente possa partir para a conquista desses novos clientes. Então, é isso que a gente vai desenvolver aqui nessa live hoje. E eu conto muito com a colaboração de vocês para que vocês se sintam à vontade, para tirar todas as dúvidas. Se tiverem algum questionamento, vocês podem tirar, podem perguntar, que a gente vai se respondendo. E eu queria iniciar essa pergunta para o meu colega Josafá, para que ele pudesse falar sobre as experiências dele também como designer e para ele fazer essa ligação de como a gente precisa do copywriting para tudo, né? Então, como tudo começa do copy, até mesmo para questões mais práticas, ações mais práticas, quando vai para colocar em prática essas habilidades de design. Isso, Ryan, eu encaro o copy hoje, né? Eu até publiquei um texto recente que eu falei que eu era design e consecutivamente copywriter, porque quando eu comecei a estudar design em si, né, me profissionalizei nessa área, para mim eu ia trabalhar só com criação de arte, né? A gente imagina, idealiza o computador, o Photoshop e deixa a criatividade rolar. Mas ao longo desses últimos 2 anos que eu tenho trabalhado mais profissionalmente com isso, eu me joguei no design e caí no copy, porque eu entendo hoje que o copyright ele é o pilar mestre para qualquer coisa, qualquer produto que seja você vá vender, qualquer criativo que você vá desenvolver. E a copy, para mim, ela está muito atrelada a todas as estratégias de venda, de divulgação, enfim. A cópia ela tem que estar presente não só no texto escrito ali na legenda de um post, por exemplo, ou nas frases que tem em post, ou naquele pitch de vendas, naquele e-mail de vendas, né? A cópia ela tem que ser pensada como de uma forma única, né? Que atrele tanto a comunicação visual, mas também como a comunicação verbal, né, propriamente dita. O que a gente vê muito, por exemplo, né, é algumas empresas que têm, né, algumas empresas e algumas pessoas que têm uma copy muito bem elaborada ali nos seus criativos, né, nas suas mensagens, até nos comentários, a forma como ela responde às pessoas, e isso tem um impacto. Mas, às vezes, a comunicação verbal dela não está associada àquela escrita, né? Então, quando a gente pensa em qualquer campanha, em qualquer lançamento, ou até mesmo quando a gente presta consultoria para algum cliente aqui, eu geralmente gosto de falar sobre isso, né? A gente tem falado muito sobre posicionamento. Até o posicionamento começa no copy, né? Porque a gente tem que atrelar a parte gráfica, né? A legenda, o descritivo, mas a gente também tem que pensar no copy com relação a esse posicionamento. Então, eu entendo isso como uma coisa só, que é tudo sustentado pelo copy, né? Então, eu tenho tido algumas experiências assim nesse sentido, e a gente vê a diferença quando o cliente entende que aquilo faz parte, né? Que não é uma coisa alheia a ele, ao produto dele, à empresa dele, e a gente vê isso, o reflexo disso no retorno, né? No retorno que isso traz. Isso. É até interessante falar sobre copy, porque nos últimos meses a gente só viu os empreendedores, marqueteiros e alguns produtores de conteúdo aqui no Instagram, eles passaram a dar essa devida importância à copy quando os maiores players começaram a falar sobre a importância da copy, né? Então, quando a gente olha assim para o impacto que grandes empresas têm no público atualmente, a gente vê que essas empresas de valor, ela colocam em um pedestal de importância um nível de comunicação que ela vai ter com o cliente, né? Então, foi justamente o que eu falei no início da live.
Quando a gente fala que tudo começa pela copy, é porque realmente, literalmente, tudo começa pela copy. Então, a gente não vai colocando as mãos na frente dos pés, a gente não vai colocar o carro na frente dos bois, de querer começar em uma estrutura de design para depois focar no que a gente vai tratar a nível de comunicação da nossa empresa. Principalmente quando a gente vai olhar essas estratégias que são bem estruturadas internamente nessas empresas, a gente vê que eles têm uma jornada de cliente bem definida, né? Onde suas ações são determinadas com precisão a partir do copyright. Então, é aí que essas empresas elas vão ter essas estratégias baseadas em como ela vai se comunicar com o seu cliente, o que ela vai comunicar com o seu cliente, como que ela vai chegar ao nível de vender determinado produto ao seu cliente, porque ela tem ali uma linha de partida onde ela realmente vai desenvolver junto do seu cliente, né? Então, são níveis onde até mesmo para você chegar a conhecer bem o seu cliente, você vai precisar da copyright, né? Do copyright. Então, quando você vai passar por aquele processo estrutural de desenvolver aqueles canvas para conhecer o seu público, para desenvolver o perfil da sua persona, você está praticando copyright. Até porque é um processo, assim, não opcional, né? É um processo obrigatório para você ter uma copy assertiva em qualquer das fases que você for precisar desenvolvê-la, né? Então, você realmente empresário, produtor de conteúdo, profissional do marketing que esteja aqui nessa live com a gente, que vocês tenham em mente que a copy, ela é necessidade, ela não é uma opção. Então, não tem como você priorizar outros caminhos para você passar a vender o seu produto, passar a vender o seu serviço, se você não dá esse nível de importância ao copyright, né? Então, você precisa sim ter em mente que essas ações serão necessárias e serão fatores decisivos do sucesso que você vai ter, o nível de interação que você vai ter. Então, quando a gente fala de marcas que são reconhecidas no mercado, não são marcas que passam a nascer hoje. São marcas que vêm cada dia mais, mostrando ao público que ela está preocupada em se comunicar com o seu perfil de cliente ideal da forma correta, né? A forma como ele quer ser tratado, uma forma em que ele se sinta com a marca, né? Com a empresa. Então, quando a gente desenvolve esse tema de falar que tudo começa pelo copyright, é porque realmente você tem que iniciar do jeito certo para sim ter ações assertivas de sucesso, né? Vocês estão me ouvindo? Ficou uns 30 segundos aí sem som, mas já normalizou, Ryan. Ah, pronto. Eu acho que foi um problema aqui da conexão. Pronto, voltou. Mas, enfim, o que é que eu estava falando foi justamente disso, de que quando a gente fala de práticas assertivas de copyright, é não focar somente na venda, né? A gente foca também na experiência do consumidor. Então, que tipo de autoridade eu, como profissional, teria perante os meus clientes, as empresas que trabalham comigo, se o meu nível de comunicação fosse abaixo do esperado, né? Então, para a gente ver que não é um papo de professor chato, como muitos costumam pensar, de que o português não é tão necessário assim. Mas é sim, até mesmo para você vender, para você se comunicar com o seu cliente, você precisa ter um português claro e conciso, né? Que seja fácil de entender. E também é uma linha tênue de achar que o copyright vem para dificultar tudo. É o que eu vejo muita gente dizendo atualmente, de que
através de fórmulas, de canvas, de copyright, você vai dificultar todo um processo de vendas. Mas não é. Por quê? Porque muitas empresas ou pessoas, elas acham que o copyright vem para dificultar porque elas querem fazer algo que não é adaptável para o seu negócio. Ou seja, se o seu nível de comunicação com o seu cliente não é de certa forma, então não tem por que você tentar replicar o que uma empresa X está fazendo. Porque a empresa X, ela passou por processos de entender como ela deve se comunicar com o seu cliente, né? Que é através do inicial lá, o canvas bonitinho de você tentar entender o seu perfil de cliente ideal, né? Que é onde você vai preencher perguntas necessárias para poder definir o perfil da sua persona, para você poder vender da forma correta. O Lucas Silveira comentou aqui, o erro de muitos empreendedores é isso, só pensar na venda e não na satisfação, a solução de problema que ele está oferecendo. Justamente, é na solução do problema que o empreendedor, a empresa, ela está oferecendo, né? Então, como eu falei, o erro hoje de muitos empreendedores, profissionais de marketing, é achar justamente que o copy ele vem para dificultar. Ou então que ele serve somente para vender, que seja somente ali textos de pitches de vendas. Mas é justamente o contrário, né? Vem para justamente internamente facilitar alguns processos, onde vai ficar mais claro a forma em que você vai agir com o seu público da melhor maneira possível, para que ele se sinta abraçado, para que ele se sinta afeiçoado com a sua marca e ele tenha ali um nível de experiência que ele realmente decida casar com o seu produto, com o seu serviço, né? Ryan, é bom pontuar, né, que o copyright ele surgiu, né, justamente com esse objetivo, né, unicamente vender. Então, quando a gente se apega somente a essa definição clássica, né, é onde ocorrem os erros, né, porque a gente fica pensando, eu tenho que escrever de um modo que o meu produto venda. E muitas vezes as pessoas eliminam o que você estava comentando, que é qual é a necessidade do meu cliente. Às vezes o cliente não tem a necessidade daquele produto, mas qual o benefício pelo meu público que eu posso vender, né? Então, quando a gente entende qual é o público, qual é a necessidade desse público, qual é a solução que eu posso oferecer para esse público, né? O retorno é bem maior. E eu encaro o copy não como uma dificuldade, pelo contrário, ele facilita todo o processo de conversão de vendas, né? Porque é como eu estava comentando, né? Às vezes a pessoa tem um problema que ele não reconhece que tem, mas através de uma copy bem elaborada, uma campanha bem preparada, né? Ela vê aquele produto e identifica um problema, né? E passa a enxergar aquele produto ou serviço como uma solução para o seu problema. Então, a gente tem que ter essa visão aberta, né? Bom seria se todos os empreendedores, todas as empresas passassem a avisar essa experiência do cliente, a necessidade do cliente, em vez de só os números da venda final. Tem que ter em mente, né, que o copy é tão solução que se a gente for olhar na história, né, do surgimento do copyright, ele surgiu justamente para resolver um problema, né, que as empresas, antes da Revolução Industrial, eles tinham uma demanda diferente, era baseado em um consumo em que o consumidor tinha que ir até a loja, por exemplo, e a loja lá ofereceria o seu produto ou serviço. Com a Revolução Industrial, que houve a mecanização, o aumento de produção, aumentou-se a demanda. Então, as pessoas pararam de ir às lojas. Foi daí que surgiram as tão famosas cartas de vendas, né, que hoje são adaptadas à nossa realidade digital, né? A gente usa cartas de venda chamados e-mails de venda agora, né? Uhum. E ele ainda hoje, o copy ainda hoje tem o mesmo propósito do que quando ele surgiu como uma área do conhecimento, né?
que é justamente apresentar uma solução, conectar a empresa, o produto, o serviço ao seu consumidor ideal, né, ao seu público-alvo. No meio disso, tem N fatores, mas tudo inicia na Copa. Eu costumo usar, por exemplo, a exemplo, né? Se você, sei lá, vamos pensar aqui se você tem uma loja de roupas, um exemplo comum para a maioria dos pequenos empreendedores, por exemplo. O que causaria mais impacto? Confira a nossa nova coleção. Ou aqui você encontra o look ideal para o sextou. Um exemplo. Confira a nossa nova coleção. A gente percebe, né, que o retorno, quando a gente compara, até só olhando métricas de rede social, né, a gente percebe que com a copy mais criativa, mais direcionada, a gente consegue causar uma conversão maior de seguidores em consumidores, né? Acho que a visão é mais ou menos essa. Um exemplo bem prático, só para vocês entenderem o como avaliar bem até o título de um post ou de um stories ali, a forma verbal como você fala em stories, tem um poder de persuadir, né? Tem um poder de conversão muito maior. Exato. Eu acho que você explicou justamente, eu acho que é um dos processos mais... Só um instante que está travando um pouco. Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá? Ah, claro. Pronto. Que o que você explicou basicamente é um dos processos mais necessários do COP, né? Que é justamente a quebra de objeção. Onde você está ali em um processo que você mostra para o seu cliente, para o seu leitor, que ele tem um problema e junto disso você já mostra a solução, né? Que vem justamente dessas copies práticas e certeiras, que tem esse nível de persuasão de mostrar em que a pessoa ela tem um problema, mas de contramão você já está ali oferecendo uma solução para ela, né? Então ela não vai ter muito tempo de pensar para poder tomar essa decisão. Ela recebeu o problema, essa notificação do problema e instantaneamente ela já vai resolver, já vai solucionar ele. Então essas são uma das diversas práticas do copyright quando a gente fala como um todo, que é prático, é incisivo e é necessário para qualquer marca que queira se consolidar, que queira ter uma comunicação assertiva no mercado e principalmente que, por consequência, passe a vender mais, né? Que a gente trate a venda junto do copyright como consequência, mas não como objetivo comum ou então objetivo inicial. De que, eu vou aqui construir esse meu texto unicamente para vender. Não, você primeiro precisa conhecer as dores do seu cliente, você precisa entender o que ele está precisando, para que dessa forma você consiga mostrá-lo essas soluções, né? De uma forma em que ele sinta a confiança necessária para ele poder se tornar o seu cliente. Então, eu acho que a gente consegue desenvolver muito bem o copyright quando a gente trata dele como uma quebra de objeção, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para você também, Josafá, que eu acho muito interessante quando você desenvolve, por falar que você é designer e que você, consequentemente, passou a desenvolver essas habilidades em copy. Porque o que eu vejo no mercado hoje são profissionais que atuam cada um no seu quadrado, e isso me incomoda um pouco, porque as pessoas, principalmente quando se trata dos profissionais, eles esquecem de que o que conquista os seus clientes é o over delivery, né? Então não é você fazer somente o que é pedido. Então eu acho muito bacana esse fato seu de você trabalhar como designer, mas também trabalhar com copy, porque eu acredito que consequentemente você entrega aos seus clientes mais do que eles esperam, né? Mais do que eles desejam. Justamente. Principalmente porque a maioria das pessoas que
procuram uma agência, um designer freelance, enfim, eles querem uma arte bonita. Porque realmente o visual atrai, né? Uma arte com as cores certas, com a fonte atrativa, com imagens que não cansam, né? Visualmente é mais interessante do que aquele criativo, poluído, com muita imagem, com muito texto, né? Se torna chato. É a mesma coisa que você ir assistir uma aula de slides onde só tem texto e não tem nenhuma imagem. Sim. Mas quando a gente passa a entregar os textos corretos, eu chamo de casamento perfeito, né? Porque eu tenho um visual interessante que atrai para quem está a gente focado aqui em mídias sociais, né? A gente está cada vez com mais acelerado, né? A gente sempre quer ouvir o áudio mais rápido agora, a gente sempre passa o feed muito mais rápido do que antes e a tendência disso é aumentar, né? A gente vai cada vez mais viver acelerado nesse sentido. E quando eu tenho um visual que atrai e eu tenho um texto que retém, que segura a tendência de qualquer cliente abrir o post e ler, né? Principalmente, sei lá, a gente pode pensar, por exemplo, em um post carrossel, né? Que a maioria das pessoas só olham a capa, raramente olha o texto completo. Mas se eu tenho um visual que me atrai e um texto que me convence a continuar ali, eu vou olhar todos os cards seguintes, né? E a gente percebe assim claramente quando a gente tem um post que é com uma copy fraca, né? E um post que a gente cria com uma copy mais interessante, que o retorno é muito maior, não se compara. Geralmente, quando eu pego um cliente novo, a gente faz essa análise anterior, né? E eu sempre mostro o que eu faria de diferente, né? Antes mesmo até da gente fechar um contrato, por exemplo, eu geralmente sento com o cliente e digo assim, olha, esse post aqui, o texto é bacana, o título é bacana, mas tem um erro aqui, essa frase a gente poderia substituir por outra, é melhor trocar pegar esse texto e jogar para a legenda, botar um título mais atrativo, né? E é o que a maioria das pessoas pecam. Eu estava lhe dizendo, né, em off, né, que copy, as pessoas fazem copy sem saber o que estão fazendo. Algumas fazem relativamente bem, ou porque estudou um pouco, ou porque ele domina aquela área, né? É profissional naquilo, então ele escreve sobre o seu conteúdo, né, de forma mais atrativa. Mas o que as pessoas geralmente erram é justamente querer entregar tudo no título. Né? Ela quer um post que seja só aquele card só, a pessoa não vai ser direcionada a nada, né? Ou então ele quer que ao término daquele post a pessoa curta, comente, envie para 3 pessoas e vá na loja, compre o produto, enfim. A gente tem que pensar em copy de forma estratégica, né? Em pensar em títulos que atraiam, né, a minha audiência, o público que eu quero atingir, em vender aquele meu produto ou aquele meu serviço de forma a trazer um benefício para o cliente, né, trazer uma solução para aquele consumidor, porque aí a gente tem uma experiência melhor. Vamos dar um exemplo aqui de uma marca conhecida que está na mesa de todo mundo no almoço ou no jantar. A Coca-Cola. A Coca-Cola não vende um refrigerante. Ao longo do tempo, eles vendem a ideia de que você abre uma garrafa e você está abrindo a felicidade. Eles vendem um sentimento. Né? Justamente. As pessoas consomem Coca-Cola não porque é a melhor coisa do mundo, porque a gente tem outras coisas muito boas por aí. Sim. Mas porque entende que Coca-Cola é sinônimo de felicidade, de reunir a família, né? De compartilhar uma refeição e por aí vai. Então, quando uma empresa, um empreendedor
consegue chegar a esse nível, né, de o cliente ter uma experiência. Ah, eu vou comprar na loja de fulano porque lá eu tive essa experiência. E como você estava falando, não é uma coisa assim que é da noite para o dia, né? Que eu, em uma única cópia, eu vou atender toda essa demanda, vou atender a toda a necessidade do meu cliente. Há um processo, né? Em que você constrói esse retorno, né? A gente vê algumas cartas de vendas, por exemplo, ao longo da história, que com uma única carta de venda foi vendido milhões. Mas a gente também vê o mesmo profissional que escreveu aquela única carta de vendas que vendeu milhões, ter que passar anos escrevendo para chegar numa soma próxima, né? Então, e uma outra coisa que eu queria acrescentar é que Copa é tão importante que ela já foi responsável por salvar dezenas de empresas da falência. Então, só para vocês entenderem o quão é importante a gente pensar nisso, né? Usar isso de forma consciente e favorável ao nosso comércio, né? À nossa empresa, enfim, ou até mesmo do próprio nosso o marketing pessoal, né? Porque com a comunicação assertiva, com textos mais claros, né? O retorno com certeza é bem maior. Perfeito. Eu acho que se eu pudesse, eu ficaria aqui a noite inteira desenvolvendo esse tema, porque eu sou suspeita para falar, eu gosto muito, é algo que, mais até do que falar, eu gosto muito de conhecer as experiências e as vivências de outros profissionais como você. Então, eu acredito que bate-papos como esses, assim, me engrandecem e, consequentemente, engrandecem também as outras pessoas que vão chegando nesse momento aqui, né? Então, antes de a gente chegar ao fim da nossa live, eu queria abrir aqui esse espaço para você falar um pouquinho sobre o seu capítulo, que vai ser lançado no livro, e falar um pouquinho mais sobre você, se apresentar, e para a gente poder finalizar aqui essa live, sem que as pessoas não saibam quem que é Josafá, quem que é o profissional Josafá. Tá. Aí você me pegou para fazer algo extremamente difícil, né? Que é Aí falar você vai sobre colocar si. agora à prova as suas habilidades. E, bom, no nosso capítulo, né, a gente vai abordar exatamente esse tema, o COP como uma estratégia, né? Eu tentei, eu tentei fugir do padrão de escrita. Primeiro que eu já comecei a fugir do padrão de escrita convencional, né? A gente é muito atrelado àquele padrão de escrita científica, né? Quando a gente pensa, é um livro, é um capítulo de um livro. Eu sou formado em uma outra área, né? Que eu não atuo, apesar de ser minha paixão de vida, minha profissão dos sonhos. Eu sou formado em ecologia, mas me joguei de cabeça na área do design e é onde eu encontrei realmente eu até comentei isso em um post hoje, né, que é a tão sonhada realização profissional. Foi aqui no design e consecutivamente no copy, né? Mas lá no capítulo, né, quando vocês tiverem acesso ao livro, em breve, vocês vão perceber que eu tentei fugir desse padrão de escrita científica e trouxe uma escrita bem mais leve, né, bem mais fácil de digerir, né, de absorver. E eu tentei trazer uma clareza, né, acerca do assunto e também algumas questões práticas, né? Porque uma copy que traz retorno, ela tem uma estrutura. A gente tem, por exemplo, na literatura mais especializada, alguns roteiros, né? Como se fosse uma receitazinha de bolo, né? Que fala sobre as etapas que uma copy que vende, né, que traz retorno, ela precisa ter. Ela parte desde o identificar o problema até fazer a venda, né? É um roteiro de 13 passos, né? A gente encontra roteiros de venda com 20 passos a serem seguidos, mas eu tentei trazer para o leitor, né, para vocês que vão ter esse contato com a copy, com um roteiro base, tentei exemplificar, deixar o mais claro possível essas etapas, justamente para
quebrar essa objeção de que a copy ela dificulta a vida, né? Tentei trazer de forma bem sucinta e clara como a copy pode ser utilizada no dia a dia e de forma estratégica. Então, lá tem até umas atividades que vão ajudar vocês a desenvolver isso de forma mais fácil, né? Então, de um modo geral, o capítulo está focado bem nisso, né? De vocês terem acesso à estratégia, né? E consecutivamente aplicá-la, né? E o mais importante, né? Eu até no capítulo eu até falo que o meu desejo ao término da leitura não é lhe vender nada, mas sim lhe fazer vender de forma mais eficiente, né? De ter uma comunicação mais assertiva. Excelente. Acredito que sobre o capítulo é isso. Sobre o profissional aqui da vida, não tenho uma larga experiência, né? Trabalho há pouco tempo na área, mas eu me julgo uma pessoa extremamente dedicada, né? Eu me lanço assim de cabeça mesmo quando eu encontro algum desafio. Inclusive o próprio livro, como eu estava falando no começo, foi um desafio. Eu acho que eu fui um dos últimos autores ali a entrar no projeto e eu me joguei de cara realmente. E no design tem sido isso, né? Dia após dia a gente vai aprendendo com outros profissionais. O cliente, quando ele entende o seu público, ele traz também experiências para a gente, e isso é muito bom. Hoje eu não atuo só, né? Eu trabalho com uma empresa em parceria com 2 sócios, e a gente atende essa área de design focado no social media, que é onde a gente tem tido uma demanda muito grande, né? Devido à pandemia, deu uma maximizada no mercado de trabalho nesse sentido, né? Porque quem não estava no digital teve que entrar à força no digital para fugir, por exemplo, de uma falência, né? Enfim. E eu tenho percebido com os meus clientes que eles perceberam que trabalhar a copy é fundamental, porque eu tenho clientes, por exemplo, que não perderam renda, né, total durante a pandemia, justamente porque aprenderam a usar o digital ao seu favor e usar as estratégias corretas. Então, basicamente é isso. Perfeito. Josafá, a satisfação imensa dividir não só esse espaço aqui, como também o mesmo projeto com você, fazer parte disso. Também fui ali uma das últimas a entrar, mas como o Dani falou, acredito que há certos desafios que vêm para justamente fazer a gente acreditar em nós mesmos. Eu acredito que não seria diferente com o Encontre Sua Marca. E finalizando aqui a live, vou deixar nos meus stories o link para a reserva, para você que queira já deixar reservado a sua edição do Encontre Sua Marca e ter acesso não somente a esse conteúdo, mas de outros 50 profissionais que envolvem tudo sobre gestão, sobre brand, sobre posicionamento, sobre autoconhecimento. Então, que essa seja somente uma das várias outras lives que a gente possa fazer aqui, que eu deixo aqui esse espaço reservado para que a gente volte a desenvolver outras vezes, não somente sobre copy, mas também com outros meios do marketing. E, mais uma vez, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Eu vou deixar essa live salva no meu feed e, recapitulando mais uma vez, que eu vou deixar disponibilizado também o link para a reserva do seu livro Encontre Sua Marca, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez. E espero encontrar vocês logo, em breve. Tchau, tchau.